Olá! Nesse podcast, vamos falar de um dilema frequente no consultório da reprodução humana, que é escolher a melhor opção de tratamento para o paciente. Facilmente, poderíamos dizer que a melhor opção seria aquela que tem maiores taxas de sucesso de gravidez no menor espaço de tempo, e poderíamos falar então que seria a fertilização in vitro. Mas isso vai depender, porque se o casal na investigação não viu nenhuma impossibilidade de conseguir uma gravidez vias naturais, por que eu indicaria um tratamento mais complexo, que tem mais custos, que é mais invasivo, se ele pode se beneficiar e atingir a meta de ter a sua família com um tratamento mais simples? Então, é por isso que esse tema de hoje será explicar os vários tipos de tratamentos, que são 3, coito programado, inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. E também explicar quando indicar cada um deles, de acordo com o contexto clínico do paciente, procurando assim individualizar o tratamento, avaliar todo o contexto clínico do indivíduo, procurando a melhor opção e o melhor tratamento. Sejam então bem-vindos ao nosso segundo podcast, Fertilidade com Arte. E é essa a nossa arte aqui, de tentar explicar de uma forma fácil, objetiva, menos técnica, as várias dúvidas no tema da reprodução humana. Me chamo Altina Castelo Branco, diretora técnica da clínica Arte Fértil Medicina Reprodutiva em Recife. Respondendo então às duas perguntas do nosso tema de hoje, quais os tipos de tratamento e quando indicar cada um deles. Os tipos de tratamento eu já citei. Coito programado. O que seria isso? Seria identificar o momento que a mulher está ovulando para daí ela ter relações sexuais naquela data programada. A gente pode fazer isso de duas maneiras. Uma que seria simplesmente ver, através de exames bem fáceis que existem hoje, de urina, onde ela vai, através de um teste semelhante a um teste de gravidez, molhar essa fitinha na urina de manhã, um dia sim, um dia não, pode ser em dias alternados, e quando ela dá positivo, é que ela está tendo pico do LH. Esse nome desse teste em farmácia tem vários, chama teste de fertilidade, teste de ovulação, que ele vai dar positivo quando ela tem o pico do LH. E aí, quando der positivo, ela tem que ter relações de preferência naquele dia, no dia seguinte não precisa e no outro ela teria. Se, por exemplo, o teste desse positivo numa segunda-feira, ela teria relações na segunda, não precisaria na terça e teria de novo na quarta. Com isso, ela terá certeza que teve relações no período da ovulação. Mas aí eu estou apenas identificando o dia que ela ovulou, e ovular significa o dia que ela terá um folículo, que todo mês o ovário seleciona o dominante e que esse folículo está saindo do ovário para a trompa. Mas se eu quiser dar um empurrãozinho a mais, eu posso dar um indutor de ovulação para que, ao invés de crescer só um, cresçam 2 ou 3 folículos. Com isso, eu aumento as chances, porque ela terá 3 óvulos ou 2 óvulos para, se um deles a trompa não captar, se o outro, o espermatozoide, não fecundar, ela tem, como diria, 3 chutes a gol para ver se acerta um. Sendo que quando eu lhe dou o indutor, eu aumento as chances de pelo menos um entrar a gol, como eu falei, mas, por outro lado, eu tenho o risco de ter uma gravidez de gêmeos, ou até, se tiverem 3 óvulos, trigêmeos. Sendo que, se a gente dá o indutor, já não é aquele ciclo natural. E a medicação que vai fazer a hiperovular, ela tem este benefício de fazer crescer mais de um folículo, porém, o remédio pode ter os efeitos colaterais,
E esses efeitos colaterais não são só aqueles que às vezes as mulheres se preocupam de se vai engordar, vai ter dor de cabeça, mas é efeitos colaterais para o sucesso do tratamento. Às vezes essas medicações elas retardam a ruptura do folículo ou elas deixam um efeito no útero, no endométrio, que fica fininho. Então é importante, quando se toma um indutor para hiperovular, fazer um acompanhamento não mais por aquele teste de urina para ver o pico do LH, mas sim através de ultrassom seriada, que ela vai fazer numa clínica de preferência com o médico de reprodução, ou ela faz numa clínica de imagem, mas envia para o médico dela em tempo real, que aí este médico vai monitorar para ver se o remédio foi eficaz e fez crescer em 2, porque se cresce só um, ela vai namorar e tentar engravidar, mas naquela mulher que ovula todo mês, o remédio não deu um benefício maior, porque ela faz de graça. E aí ela tomou o remédio, fez o acompanhamento com ultrassom seriada. Quando ele vê que tem 2 folículos dominantes, ou seja, folículos em torno de 18 milímetros ou 1,8 centímetros, aí ele vai orientar então o médico para que ela tenha relações ali em dias alternados. Se esse folículo chegar a 2 centímetros, 20 milímetros ou 22 milímetros e não romper, ele vai dar uma outra medicação para induzir a ovulação. E neste momento o endométrio tem que estar com uma boa espessura, porque senão ela ovula, mas o útero não vai estar pronto para receber esse embrião. E aí a gente passa uma outra medicação para ajudar ao útero. Por isso que se toma um indutor e não faz as ultrassons, o sucesso do tratamento fica comprometido, porque a gente não sabe se realmente cresceram 2 folículos, se ela teve relações no período fértil e se ela não teve esses efeitos colaterais para serem corrigidos com outras medicações. A outra opção de tratamento seria a inseminação intrauterina, que é parecido com o coito, sendo que quando ela está ovulando, que a gente acompanha de preferência dando a mesma ideia do coito, dá o indutor e faz o acompanhamento com ultrassom. Sendo que aí no momento que ela estivesse ovulando, ao invés de ir para casa ter relações sexuais, ela iria para o laboratório de reprodução humana, o parceiro, se for um parceiro, ou se for uma produção independente com banco de sêmen, ou se for um amigo, ele vai na clínica, doa o sêmen, e aí o laboratório vai lavar, vai capacitar, vai selecionar só os espermatozoides de boa motilidade para depositar esse sêmen concentrado, só os bons. Por exemplo, um espermograma, quando o homem ejacula, ele tem 3 ml. A gente vai pegar meio ml só dos bons, dos espermatozoides que são ligeirinhos, de boa motilidade e morfologia, e já através de um catéter depositar no útero. Então já dá uma caroninha aos espermatozoides, a gente aproxima os gametas, já deixa o óvulo e o sêmen bem mais próximo, porque se ela está ovulando, eu imagino que a trompa já vai pegar. E eu já deposito o sêmen no útero com um meio de cultura que dá meio que uma carona, um empurrão para eles irem para a trompa, facilitando assim o encontro do óvulo com o sêmen. Nessas 2 opções de tratamentos que são mais simples, o coito programado e a inseminação intrauterina, óvulo e espermatozoides vão se encontrar em vivo nas trompas dessa mulher. Então, ela precisa ter trompas boas. Aí já vai, então, uma das indicações. Eu não posso indicar esse tipo de tratamento se eu não sei se as trompas dela estão boas ou não, se estão não só obstruídas, ou seja, elas estão pérvias, não obstruídas, mas também se elas estão numa boa posição, na posição anatômica, porque eu posso ter uma mulher com a trompa não obstruída, mas toda aderida.
colada no útero, no intestino, onde a função dessa trompa de captar o óvulo vai estar bem prejudicada. E isso vai diminuir as taxas de sucesso nesses dois tipos de tratamento, como ainda aumenta o risco de, se engravidar, ter uma gravidez nas trompas, uma gravidez tubária. No capítulo, inclusive, do livro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, eu, junto com a embriologista da Arte Fértil, a Lídia, escrevemos o capítulo das indicações de inseminação intrauterina. E o critério seria o homem ter, pelo menos após essa lavagem do sêmen, pelo menos 5 milhões de espermatozoides. Então, aquele homem que tem uma alteração no sêmen mais leve, que era para ter 15 milhões, ele tem 10 milhões no ejaculado, mas que quando se capacita, a gente vê dos bons, pelo menos 5 milhões dos que têm boa motilidade, ou mais, de preferência, e a mulher tem pelo menos uma das trompas boas e os 2 folículos dela estão do lado da trompa boa, essa é a condição mínima e ideal para fazer uma inseminação. Fazer uma inseminação intrauterina numa mulher que tem as 2 trompas obstruídas ou num homem que tem um sêmen onde eu tenho menos de 5 milhões de espermatozoides de boa motilidade, que chama motilidade progressiva, que é o tipo A e B que vão para frente, se ele tiver menos de 5 milhões, a taxa de sucesso na inseminação vai ficar aquém do ideal, que nesse tipo de tratamento da inseminação gira em torno de 25%. Se esse sêmen for abaixo de 1 milhão de espermatozoides, praticamente não existe gravidez, é ao acaso, é raríssimo. O coito programado, voltando um pouquinho, seria para aquele casal onde o sêmen está perfeito, ele faz uma análise do espermograma e deu todos os parâmetros dentro da normalidade. Só relembrando o nosso primeiro podcast, seria um homem com pelo menos uma concentração de 15 milhões de espermatozoides por ml ou mais, uma motilidade progressiva, que são os que vão para frente, de pelo menos 32, e uma morfologia de pelo menos 4% na morfologia de Kruger. Se esse homem tem esse espermograma e se a mulher tem as trompas boas, esse casal pode fazer um coito programado. Então, quando é que eu indicaria um coito programado? Aquele casal que eu não vi nenhum problema, as trompas dela estão boas, o homem tem um espermograma bom, mas que não estão conseguindo, está demorando. Ou aquela que tem um ciclo menstrual totalmente irregular, que às vezes tem um distúrbio na ovulação, então eu vou dar um indutor, vou ver o período ovulatório e eles vão ter relação, como o nome diz, com data programada. Se esse casal já tentou o coito programado e não conseguiu, e a princípio não tem nenhum problema, as trompas dela estão boas, o sêmen também. Às vezes a gente pensa se não é o muco vaginal, então eu já pulo esse obstáculo, porque eu já deposito o sêmen no útero. Ou ele tem uma leve alteração no sêmen, ou ela tem uma leve alteração na trompa. Eu posso tentar uma inseminação antes de pensar num tratamento mais complexo. Agora, existem outros nuances também. É uma mulher solteira que quer fazer uma produção independente. Então, ela pode usar um banco de sêmen e fazer uma inseminação intrauterina. Mas aí, muitas vezes, ela diz assim, como eu nunca tentei, eu acho que eu não tenho nenhum problema. Mas eu não posso só achar. Ela está fazendo um investimento, né, de pedir um banco de sêmen, a expectativa emocional. Então, precisa ser investigado antes da inseminação se as trompas delas estão boas ou não, para não fazer todo esse investimento emocional, depositar o sêmen no útero e a trompa não está boa e a gente não conseguiu o sucesso da gravidez. Então, tem que ser investigado, mesmo quando aparentemente o paciente acha que não tem problema. Eu não posso achar, eu tenho que ter o exame para provar, eu tenho que ter o espermograma provando que está bom, eu tenho que ter de preferência o exame das trompas, que é a esterossalpingografia, provando que as trompas estão boas. E aí eu sei que eu vou fazer um tratamento
com uma boa possibilidade de sucesso. Ou se eu tenho um amigo e quero ter um filho com ele, mas não quero ter relações programadas. Ou às vezes um casal, onde um mora numa cidade, o outro mora na outra e está difícil se encontrar todo dia. Como é que eu vou ter relações programadas se cada um mora e a gente só se vê no fim de semana? Aí, com esse coito programado, eu tenho como identificar o período, aqueles 2, 3 dias, e aí sim, esse casal, naqueles dias focais, ela viaja ou ele para se encontrarem e terem relações programadas. Inclusive, às vezes a inseminação serve nisso também. O homem pode congelar o sêmen e aí no dia que ela estiver ovulando, a gente descongela o sêmen e faz a inseminação intrauterina, mesmo ele não estando na cidade, mas a amostra dele está. Agora, se o espermograma desse homem é alterado, se a trompa dela está prejudicada, obstruída ou muito aderida, e já se tentou cirurgia para soltar aderências e não conseguiu e essa trompa continua muito prejudicada, aí eu vou pensar numa fertilização in vitro, onde o óvulo e o sêmen, os espermatozoides, ao invés de se encontrar in vivo na trompa, vão se encontrar in vitro no laboratório. Só posso fazer fertilização se eu não tiver trompa ou o meu parceiro não tiver espermatozoides bons. Eu quero fazer porque minha trompa está alterada e eu não quero fazer uma cirurgia. Pode, mas isso vai ser explicado em consulta e dado direito ao paciente escolher. Já que eu não quero me submeter a uma cirurgia para soltar aderências, por várias causas, uma infecção, uma endometriose, e quero recorrer logo a uma fertilização. Ou um homem que tem um sêmen alterado e tinha uma varicocele que poderia operar, mas ele não quer logo recorrer a uma fertilização. Se ele tem espermatozoides, se ela tem óvulos, pode fazer a fertilização, onde vai juntar os dois no laboratório e depositar o embrião deles no útero. Aí eu não estou mais preocupada em saber como é que estão as trompas dessa mulher e o sêmen já não precisa ter tanta motilidade porque ele não vai precisar correr. A gente já vai injetar esse espermatozoide no óvulo, no laboratório. Às vezes também se opta pela fertilização porque as chances de sucesso são maiores. Como eu falei no início, as chances de uma inseminação, eu falei 25% e um coito, 18% por tentativa. Na fertilização in vitro, num contexto favorável, quando eu tenho 2 bons embriões para colocar no útero, chega a 55%, 60%. Ainda não chegamos nos nossos 100%, porque ainda precisa que esse embrião se implante no útero, ele grude no útero, e esse é um dos últimos obstáculos da reprodução. Mas, em tendo bons embriões, vamos dizer assim, a gente já está com metade da guerra ganha, já tem 2 batalhas importantes vencidas. E por isso que a fertilização acaba tendo uma taxa maior de sucesso, porque eu vou eliminando etapas. Num coito, eu só estou vendo o dia da ovulação, dependo da trompa pegar o óvulo, do sêmen fecundar, na inseminação intrauterina também, dessa trompa pegar o óvulo. Na fertilização, essas etapas eu já pulei, eu já eliminei, eu já tenho o embrião, só fica faltando esse embrião implantar no útero. Então, como eu já estou mais pertinho da reta final, eu tenho mais chances de sucesso, eu tenho menos empecilhos a serem vencidos, menos obstáculos. Mas assim, somente quem vai fazer fertilização é aquele casal que tem trompa ou porque não quer uma cirurgia? Não, às vezes tem, e aí a medicina avançou junto com a genética para outras indicações. Um casal, por exemplo, que tem abortos de repetição ou que tem um histórico de alguma doença na família, um X frágil, uma doença outra monogênica, então esse casal
vai fazer uma fertilização para formar os embriões no laboratório, fazer análise genética desses embriões. É como se eu fizesse 7 filhos em potencial e em vez de estar arriscando, eu faço a análise dos 7, vejo qual é o sadio, qual é o doente, para só colocar o sadio, para não estar correndo risco de estar abortando ou ter uma criança especial e com todos os sofrimentos para a criança e para a família. Então, aí eu vou fazer a seleção do embrião. Também acontece em casos mais especiais de uma mulher ou um homem que diz assim, eu vou postergar. No caso da mulher, sobretudo, porque a mulher já nasce com os óvulos. E aí ela diz assim, olha, eu estou com 33 anos, não quero um filho agora, ainda nem encontrei minha cara metade, eu estou trabalhando, estudando, e aí tem medo de chegar aos 40 e esse estoque já diminuir em termos de quantidade, como também de qualidade do óvulo, então ela vai congelar. Se eu congelo o óvulo já está no laboratório. Então, no dia que eu quiser, se eu quiser recorrer a essa minha poupança de óvulos que foram congelados aos meus 33, 34 anos, é como se eu começasse o procedimento da fertilização e parasse na metade. Porque eu já fiz o estímulo dos ovários, captei os óvulos numa punção, só que eu não fecundei com o sêmen, com os espermatozoides, eu congelei o óvulo. Aí se um dia eu quiser recorrer a esses óvulos, a essa poupança, descongela o óvulo no laboratório, fecunda com o sêmen do meu futuro parceiro, ou de um banco de sêmen, ou de um amigo, se eu quiser fazer uma produção com um amigo, fecunda o óvulo, forma o embrião, e esse embrião eu deposito no útero para poder gestar quando eu quiser gestar. No homem, ele tem um benefício. Se ele, por exemplo, quer fazer uma vasectomia e tem medo de se arrepender, ele pode congelar o sêmen. E aí, se esse sêmen tiver uma boa quantidade de espermatozoides e motilidade, ele pode até nem precisar recorrer de uma fertilização. Pode fazer uma inseminação na futura parceira dele sem ter que reverter a vasectomia, certo? Outra opção também da fertilização in vitro, outra indicação, é em casais sorodiscordantes. O que quer dizer isso? Eu tenho uma hepatite, um HIV, o homem, e aí ele não pode ter relações desprotegidas da parceira para não correr o risco de passar o vírus para a parceira dele. E como é que vai ter filhos se só pode ter relações protegidas de camisinha? Então a gente pega essa amostra do sêmen, congela e tira o líquido seminal e pode analisar naquele líquido se tem o vírus ou não. Se não tiver o vírus, eu posso usar esse sêmen para fazer, dependendo de novo da qualidade. Se tiver um bom número de espermatozoides e motilidade, eu posso fazer ou uma inseminação intrauterina ou uma fertilização in vitro. Pegar esse sêmen, pegar os óvulos da parceira, fecundar, formar o embrião e colocar. Uma dúvida comum, que às vezes eu vejo também no consultório. O paciente diz, não, mas eu não quero fertilização in vitro porque eu tenho medo dos gêmeos. Mas eu posso colocar um embrião apenas. Muitas vezes o casal coloca 2 por conta da expectativa e aí ele quer colocar 2 para aumentar as chances de pelo menos um implantar no útero. Porque no dia que a gente tiver essa certeza que o embrião vai implantar no útero, a gente vai colocar um e vai dar 100%. Então, nessa ideia é que às vezes colocamos 2 para ver se pelo menos um implanta. Mas eu posso fazer uma fertilização in vitro e colocar só um embrião? Posso sim, e deixar, se eu tiver mais de um, se eu tiver 3, deixar os outros 2 congelados e ir de um em um. Agora é a frustração, é a expectativa, eu coloco, não dá certo, aí vai fazer de novo. E esse fazer de novo não é fazer de novo o estímulo dos óvulos, captar, que isso se chama fertilização. Fertilização in vitro é estimular os óvulos, puncionar, fecundar in vitro e transferir ao útero. Se eu já tenho um embrião
e coloquei só um e congelei os demais, numa segunda tentativa, eu não vou fazer uma nova fertilização, eu vou fazer o que a gente chama de TEC, transferência de embrião congelado. Na realidade, a gente vai apenas acompanhar a ovulação dessa mulher ou o preparo do útero, e quando esse útero estiver pronto, com um endométrio espesso, bem trilaminar, em torno de 10 milímetros, aí se dá progesterona, descongela os embriões ou o embrião e transfere ao útero. Então é um tratamento mais simples, mas é o emocional, é de colocar, esperar os 12, 14 dias e saber se vai engravidar ou não. Mas que é possível sim colocar só um para não correr o risco de gêmeos. Esse risco de gêmeos, inclusive, existe até no coito programado. Se eu lhe dou um indutor de ovulação naquela mulher e ela tem 2 folículos e ela ovula dos 2 e namora, e pode pegar os 2, basta que a trompa capte os 2 óvulos, que os espermatozoides fecunde os 2 óvulos, ela vai ter o risco sim de gêmeos também, como eu falei no início desse nosso podcast. Então, o que faz o risco de gêmeos é o fato da mulher ter mais de um folículo no coito ou na inseminação, ou de depositar no útero mais de um embrião. E o que mais a gente tem que entender, então, é que assim, não existe uma técnica melhor ou pior. Se eu sou jovem, não tenho tanta pressa, claro que eu tenho o desejo de engravidar sempre para ontem, mas se eu tenho tempo de fazer passo a passo, fazer um tratamento mais simples, e se não der certo ir para o outro, eu posso ir tentando os tratamentos mais simples, coito programado, inseminação. Agora, mesmo eu tendo 20 anos de idade, se minhas trompas não estão boas ou se o meu parceiro tem um sêmen ruim, não adianta eu querer fazer um tratamento mais simples, porque só vai me frustrar e as chances de engravidar, se for realmente uma trompa, as 2 trompas obstruídas, é praticamente 0. Se eu tenho tudo funcionando, trompa boa, sêmen bom, mas eu tenho mais de 40 anos, eu posso tentar um coito programado? Posso. A questão é que eu tenho pressa e aí o tempo passa e passa rápido. E aí eu tento 1 mês, 2, 3, não consigo. E aí às vezes dá uma tristeza e a paciente para. E à medida que eu vou demorando, quando ela recorre a uma fertilização, na fertilização eu não preciso de trompa, eu já falei isso várias vezes, vou reforçando, mas eu preciso de óvulos para ter bons embriões, como eu preciso de espermatozoides. Então, a mulher, como ela já tem um estoque de óvulos delimitados, se eu demoro muito, eu corro o risco de, no dia que for fazer uma fertilização, já ter uma quantidade de óvulos muito pequena e também uma proporção de óvulos entre bons e ruins, onde eu tenho mais ruins do que bons, e não conseguir ter 1 ou 2 embriões de boa qualidade. Se eu não tiver, a minha taxa de sucesso de engravidar já não vai ser aqueles 55, já vai ser 20, já vai ser 30, porque a primeira batalha para ganhar essa guerra, sobretudo na fertilização, é ter 1 a 2 bons embriões para depositar no útero. É claro que a segunda batalha é ter um bom útero. Eu não posso colocar um embrião bom numa paciente menstruada, não vai engravidar. Então eu preciso de um bom embrião, eu preciso de um bom útero e de acertar a janela de implantação. Bom, para terminar, o que eu gostaria de deixar aqui como minha opinião é que a gente, nessa guerra, é pensar em não retardar a investigação, entender o processo para poder escolher a melhor opção. O desafio do médico é identificar a causa do problema e passar isso para o paciente, os prós e os contras de cada opção que ele escolher, para que ele possa, aí sim, conhecendo e entendendo de uma forma fácil, escolher, com propriedade o que é melhor para ele. Agradeço a todos que vêm nos seguindo. Continuem, por favor, e agradeço já também as perguntas que vocês vêm nos enviando, porque nos ajuda a escolher o melhor tema, o tema que a gente vê que é onde vocês têm mais dúvidas,
para ajudar a esclarecer e ajudar vocês identificarem o problema e conseguirem tratar mais cedo, que isso vai permitir uma maior taxa de sucesso. Continuem nos mandando perguntas no nosso Instagram, artefertil.reprodução.humana, ou no site Artefertil, como também no meu e-mail altinacastelobranco@uol.com.br. Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro no podcast Fertilidade com Arte.